Hola a todos, estamos em Parashat Matot Masa'e. Bezrat Hashem, essa semana a gente vai falar sobre um assunto que está escrito na Parashá, sobre Bnei Gad uvnei Reuven. Bnei Gad uvnei Reuven são pessoas que tinham muito rebanho, e aí, quando o povo de Israel estava no lado direita do Jordão, eles foram para Moshe para pedir que eles vão receber a parte deles nesse lugar, não dentro de Israel, mas nesse lugar, porque lá tem muitos campos para os rebanhos deles. E aí Moshe Rabbeinu ficou muito bravo, falou para eles: vocês não vão para a guerra? Que isso? Todo mundo vai para a guerra, vocês não vão para a guerra? E aí Moshe Rabbeinu fala: vocês estão como os espiões que não queriam entrar na terra de Israel, eles falaram mal da terra. Então, somente se vocês vão entrar primeiros, aí vocês vão poder voltar para receber o lado direito do Jordão. Então a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. O que tem a ver a comparar eles com os espiões que falam mal, falam lashon hara sobre a terra de Israel. Não queriam entrar na terra de Israel. Mas eles não falaram mal da terra. E até precisamos entender, esse lado direito do Jordão é considerado Eretz Israel? Então vamos analisar juntos. Se é considerado lado direita é considerado Eretz Israel, então por que Moshe Rabbeinu fala que eles não querem entrar na terra de Israel? Eles querem ficar em Eretz Israel nesse lugar. E se você fala que não é Eretz Israel, o que adianta se eles vão entrar para fazer a guerra? Se vão fazer a guerra, vai virar Israel? Não vai virar Israel. Então, o que adiantou? Então, para entender isso, a gente precisa saber que, em hebraico, Adam é o ser humano, não tem isso em feminino. Mas se tem, qual é o feminino de Adam? É Adamá, é a terra. O que quer dizer isso? A gente sabe que o Adão vem da terra. Ele volta para a terra. Adão pertence à terra. E a terra sempre vai puxando ele para baixo, com a gravidade. Então, o Adão, se ele não sabe se elevar, usar a alma dele, as coisas espirituais dele, então ele está dependendo da terra. Mas se ele vai usar as coisas espirituais dele, então ele mesmo vai definir a terra. Ele mesmo que vai controlar o material, vai controlar o lado físico e material dele, e vai controlar, vai definir a terra. E qual é Adam? Quando a gente fala Adam, é o ser humano, mas é o ser humano elevado. Por quê? A gente sabe, na Gemara está escrito, que não pode comer antes da tefilá. A Gemara aprende isso de um pasuk, que está escrito na Torá, Lo tochelu al Adam. Vocês não podem comer sobre o sangue. E a pergunta é, o que quer dizer não comer sobre o sangue? O que tem a ver com comer antes da tefilá? A resposta é a seguinte. Adam é 3 letras. Aleph, Dalet, Mem. Dalet e Mem é dam, é sangue. Verdade, isso é 44. Mesmo valor numérico de Av
que é 3. M é 41, 44. Isso é a parte física que recebeu dos pais dele. Mas tem o Aleph. O Aleph que representa quem é é único, é Hashem Echad U'Shmo Echad. O Adam é uma pessoa que consegue colocar Aleph, que é Borei Olam, antes do Dam, que é o físico. Se ele faz isso, aí ele é elevado. Então, se alguém come antes da tefilá, então ele não colocou Hashem antes do físico dele. Então, ele não é Adam. Ele vira somente Dam. Ele não é Adam. Mas se uma pessoa é Adam, e o mais importante é o Ruhaniut dele, então ele é Adam, ele consegue controlar a natureza, o material e tudo isso e definir a Terra. Então, depois que a gente entendeu isso, então vamos começar a história dos espiões. Os espiões, quando eles voltaram, verdade, eles viram gigantes. Mas quando viram gigantes, não falaram tanto deles, falaram da terra. Falaram, Eretz Ochelet Yoshvea, essa terra come os habitantes. Fala da terra. Por que fala da terra? Eles entenderam que o que faz esses gigantes ficar rechaim e tudo isso é a terra. É a terra que faz eles, é a terra que controla eles. Então, se é assim, não podemos subir para uma terra dessa, que vai fazer a gente pessoas ruins. Mas vem Kalev Ben Yefuneh e fala para eles, não é a terra que faz a pessoa, é a pessoa que consegue controlar a terra. Somente seria uma pessoa elevada. Então fala Kalev, Alo Na'ale, 2 vezes. Vamos subir. Por que 2 vezes? Alo Na'ale ve'arashnu ta ki yachol nuchala, porque a gente pode subir lá. Por que 2 vezes? Porque tudo depende da gente. Se a gente é pessoas elevadas, que a gente quer subir, a gente sempre pessoas que estão subindo, então a gente vai fazer dessa terra um lugar sagrado, um lugar bom. Se a gente acredita que a gente pode, então a gente vai poder. Tudo depende da gente. Isso que Kalev Ben Yefuneh explica, não é a terra que controla a pessoa, é a pessoa que define a terra. De acordo disso, a gente agora entende tudo. Moshe Rabbeinu fala para eles, vocês pediram esse lugar porque vocês pensaram primeiro para os rebanhos. Até que eles pediam também para os filhos deles, mas colocaram no segundo lugar. Então falou Moshe Rabbeinu, se vocês colocam o material no primeiro lugar, é aí o material que vai controlar vocês. Nunca vocês vão poder controlar a terra e definir que essa terra vai ser Eretz Israel. Porque vocês são mais fracos da terra. Porque vocês dependem do material. Mas se vocês vão na guerra primeiros, como está escrito, Lifnei Hashem, pensa Leshem Shamayim, pensa sobre o espiritual, pensa primeiro sobre a educação e depois sobre o econômico, e depois sobre o material. Aí que vocês vão controlar o material, aí que vocês vão poder definir que esse lado do Jordão já é Eretz Israel. Então vocês vão poder entrar lá, porque é Eretz Israel. Mas se não, o mais importante é o material, então o lado do Jordão não vai ser Eretz Israel. Então vocês não querem entrar na terra de Israel. E a causa disso a gente entende um Midrash famoso que fala que quando vai chegar o Mashiach, então a terra de Israel vai ser tudo como Jerusalém.
é o mundo inteiro como a terra de Israel. Como pode ser isso? A resposta é a seguinte. O Navi conta que vai, no momento do Mashiach da Geulah, os diamantes vão ser jogados assim na rua. Ninguém vai se interessar mais do material, somente no espiritual. E se é somente no espiritual, vão poder fazer de todo Eretz Israel como Jerusalém, e do mundo inteiro vai fazer Eretz Israel. Porque depende da pessoa. Ele que define o lugar. Então isso é a primeira explicação. Agora a gente vai ver a segunda explicação, e a gente, se Deus quiser, vai tentar conectar as duas. A segunda explicação, a gente sabe que a gente é feito de corpo e de alma. A gente tem briga dentro de nós. O corpo quer sempre descansar, quer ficar preguiçoso, sempre puxa para baixo. Neshama é uma coisa espiritual, um espírito que puxa para cima, puxa para fazer coisas, para fazer iniciativas, para ser criativo. Isso é a Neshama. Então, tudo depende da pessoa. Se a pessoa deixa o corpo levar ele para o descanso, para voltar de uma viagem, pensar em outra viagem, quanto eu vou querer mais descansar, quanto eu vou poder mais descansar. Então, a Neshama não vai funcionar bem. Mas quando uma pessoa vai querer mais construir coisas, vai fazer coisas novas, Irgun Chesed, coisas novas, tudo isso, então a Neshama dele vai ser feliz. Então, ele mesmo vai sentir uma satisfação enorme. Se a gente vê, qual a diferença entre uma criança e entre um adulto? A criança não quer dormir, quer somente brincar. Mas precisa dormir. Quando ele está cansado muito, ele cai, ele dorme. Mas o adulto, com o tempo, ele quer dormir, mas ele precisa acordar que ele vai poder fazer. Então o ponto é sempre de ser sempre no movimento. Sempre uma pessoa ficar acordado para ver se não está errando coisas. Para ver, para ficar acordado e não ficar dormindo. Até que uma pessoa ele está andando, mas ele está dormindo. Ele não está suficiente acordado. Então, de acordo disso, a gente entende. Os espiões, de um lado eles falaram que eles tinham gigantes, tinha muito medo, e uma terra que come os habitantes. Então, eu pergunto a vocês, quanto tempo ficaram lá, se é assim? Talvez um dia, 2 dias? Mas a Torá conta 40 dias. 40 dias nesse lugar? A resposta é que de verdade eles curtiram muito a terra de Israel. As frutas de Israel. Curtiram muito, muito. Hashem protegeu eles, colocou lá enterros para que ninguém vai perceber deles. Então, já que eles estavam nessa situação de passear, descansar, tudo isso, eles não ficaram atentos e acordados da grande responsabilidade que eles têm para voltar desse lugar e fazer e animar o povo, em vez de desanimar o povo. Quando uma pessoa ele é mimado, cada coisa, isso, ele olha o ponto negativo, ele mesmo fica desanimado, aí ele desanima todo mundo. Mas Kalev ben Yefuneh, que ele ficou acordado desde o início, ele foi lá rezar nos Kvarim dos avós em Hebron, ele ficou acordado, atento,
Ele tem uma grande responsabilidade e não pode dormir muito. Precisa ficar acordado. O que eu posso fazer aqui? Hashem me colocou aqui, o que eu posso fazer? O que fez uma coisa nova hoje? Então quando ele voltou, e tinha tanta força que ele fez calar todo mundo. Porque ele entendeu a responsabilidade dele. Ele entendeu que agora é o momento de ficar em movimento e não ficar descansando. Não ficar se dormindo, mimado. Porque quando uma pessoa fica mimado assim, somente descansando, tudo isso, aí ele acaba sendo desanimado, ele acaba perdendo muita coisa. Isso que aconteceu com o povo. Eles choraram nessa noite, acabaram perdendo tudo. Esse é também um ponto da Geulah e da Galut. A redenção é quando uma pessoa quer fazer coisas novas. Quando o povo de Israel estava no Egito, 80% queria ficar. Por quê? O corpo deixou eles no lugar. Não queriam fazer uma coisa nova. Esse é o Galut, quando uma pessoa fica... Não, esse é o nosso lugar. A Geulah é para fazer coisas novas. Vamos começar, vamos ajudar. Se é Geulah espiritual ou Geulah física de ir para a terra de Israel, mas ser sempre em movimento, isso é uma coisa muito importante. É isso que Caleb Ben Yefuneh fala, Alonale, vão ficar em movimento sempre. Não, a gente não pode deixar esse corpo levar a gente para baixo. A gente precisa sempre ficar no movimento. É isso que Moshe Rabbeinu, quando ele ouviu Bnei Gad Bnei Reuven, que eles querem esse lugar, ele ouviu outra coisa. Ele ouviu que Bnei Gad Bnei Reuven, eles estão afirmando e mostrando para todo mundo que agora é o tempo de escolher um motel, herança na terra de Israel, escolher a melhor terra, agora é o momento de descanso. Moshe Rabbeinu fala, todo mundo vai ser acordado, vai fazer a guerra. Vocês vão sentar aqui? Isso vai ter teshvupo, vocês vão sentar. Quer dizer sentar? Quer dizer sem movimento. É muito perigoso sem movimento. Precisa ser com movimento. A gente ganha a terra de Israel com movimento, com coisas novas. É isso que Moshe Rabbeinu queria do Bnei Gad do Bnei Reuven, que eles vão ficar com movimento, com fazer coisas, de querer fazer. E descansar precisa, mas não o contrário. É verdade, essas duas explicações são uma explicação. Se a gente explicou sobre o Adam e a Adama, mas uma pessoa espiritual consegue controlar a terra. A gente explicou, a pessoa precisa ser sempre no movimento. É isso mesmo. Como uma pessoa pode ser espiritual? Quando ele faz o contrário do que a terra quer dele. A terra quer dele ficar no lugar, no conforto, não fazer coisas novas. E aí quando ele vai lutar contra isso, e vai ficar elevado, aí que vai controlar o material. É isso mesmo quando uma pessoa é triste, uma pessoa é difícil, tem uma dificuldade. Então o que o corpo fala para ele? Vai dormir, vai descansar, vai no teu quarto, não faça nada. Mas de verdade, isso não resolve nada. Porque quando uma pessoa sente magoado, é a Neshama que sente magoado. Por quê? Porque ela não faz suficiente. Uma pessoa que é sempre fazendo, criando, iniciando coisas, ele não tem tempo de ficar triste. Ele está sempre no movimento, sempre andando, correndo. É isso que a gente entende de Moshe Rabbeinu, que ele falou para Bnei Gad e Bnei Reuven.
Vou terminar com uma história. Uma vez tinha um soldado que voltou para casa, sexta-feira. A mãe dele falou, por favor, me ajuda a comprar algumas coisas no mercado. Eles não tinham muito dinheiro, queria achar assim, preços muito baratos. E aí, estou procurando, não estou achando, tudo era muito caro. Tem que chegar num lugar que tinha preços muito bons, mas estava escrito atacado. Então, eles falam, vamos tentar. Eles tentaram. A mãe pergunta ao vendedor, por favor, você pode vender para a gente 2 quilos? O vendedor olha ela e fala, está escrito aqui atacado, o que você quer? Que isso? Você quer me perder o meu tempo? As pessoas não sabem ler, atacado está escrito. O filho dela ouve isso, quer gritar de volta para o vendedor, assim que você fala com minha mãe que não tem dinheiro. Mas nesse momento, ele se segurou. Ele viu a oportunidade e falou, eu vou vender para atacado e para pessoas normais. Ele foi lá, domingo depois, pegou um lugar, começou a vender atacado e não atacado. Até que começou a comprar supermercados e tudo isso, até que virou um grande, muito famoso em Israel, se chama Rami Levi. O ponto é sempre no movimento. Se a gente está num movimento espiritual, a gente consegue controlar o material. Que a gente nos ajuda para sempre fazer iniciativas novas, construir coisas novas. Bezrat Hashem, e sempre sentir dentro de nós uma grande satisfação. Shabbat Shalom.